Boa noite, amados irmãos. Irmãos, quero saudá-lo com a paz do Senhor e gostaria de ler no primeiro vídeo, essa é a segunda parte de um conteúdo que eu estava falando aqui em João, no capítulo 10, né? Aí a gente começou a ler, só que a passagem exige muito esclarecimento, né? Mas quem tem ouvido, ouça, né? Então, às vezes um pingo se torna letras. Mas a gente está falando aqui da porta, que é Jesus, e Jesus, o bom pastor. Vamos lendo do capítulo 10, né, de João, do Evangelho de João. Vamos ler aqui no versículo 14. No versículo 14, onde diz assim: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Veja bem, elas me conhecem, eu conheço elas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho. E eu sou o pastor, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, e tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa destas palavras houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Porque vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam: este modo de falar não é de demônio. Será que o demônio pode abrir os olhos de cegos? Meus irmãos, aqui nós vemos uma dissensão, comentários, mas o assunto é: Jesus, o nosso bom pastor, ele conhece as ovelhas, a ovelha conhece e ouve a voz dele. E ele dá a sua vida espontaneamente, né? Ele deu espontaneamente por nós, e nós andávamos desgarrados como ovelhas, né? Dispensada. E ele nos trouxe, quando ele dá a sua vida na cruz, por amor, e nos apresenta ao Pai. Então nós somos ovelhas de Cristo em todas as formas, principalmente espiritualmente falando. Então, de maneira alguma, a Bíblia dá respaldo para que hoje existe pastor que é conhecido como mercenários, porque recebe dinheiro para poder trazer a palavra de Deus, e esses homens, eles não vão defender a tua causa, não vão estar lutando por você. E outra mais, Jesus deu a vida por você, pois você tem que ser a sua vida grata a Jesus. Então, por que pessoas se afastam quando saem da igreja? Elas não conseguem se adaptar assim com a sua fé, porque a sua fé está depositada no pastor e na igreja. Então eles se afastam de Deus, porque ele nunca teve Deus, ele nunca seguiu a Jesus. Pois, meus irmãos, nós temos que seguir a Jesus Cristo. Estava ouvindo aí na televisão alguns comentários daquele rapazinho, aquele moleque, Miguel, e o que é que ele está fazendo? Ele disse: olha, se eu quiser, a pessoa dá porque quer, se eu quiser pedir 10 mil lá, eu peço, e dê quem quiser. Então ele brinca, zomba das pessoas, brinca. É por causa de esses pastores que é mercenários, que existe um moleque daquele, dizendo que é profeta, cobrando para pregar, cheio de câmeras, sendo tudo gravado, as pessoas lá dando dinheiro àquele rapaz e achando graça, bonito e verdadeiro. Não existe nada de verdade. Então é um dizendo que é pastor, outro diz que é profeta. Meus irmãos, existe um único, quer dizer, um único que eu tenho que prestar conta, que eu tenho que obedecer e ouvir, que é a voz de Jesus. Por isso que as pessoas saem da igreja, não vão na igreja, também não faz mais nada. Meus irmãos, siga Jesus Cristo, para de estar chamando esses homens de pastores. Vocês estão seguindo a homens, não a Jesus Cristo. Então a porta e o pastor é Jesus Cristo, que deu a vida por você.